Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Eu estou aqui com o Michel, com o José, né? Muito obrigado. Michel, muito obrigado por estar presente. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Já nos vimos ontem, hoje de novo. É sempre legal se juntar com os amigos para tratar da obra de Kardec. Boa noite a todos que estão presentes, essa galera aí que está nos acompanhando, nos ajudando, comentando, questionando. E vamos dar prosseguimento ao nosso 20º estudo da obra de Kardec, o Espiritismo, sua mais simples expressão. Mas antes, eu deixo para o José dar as boas-vindas. Boa noite, Eric. Boa noite, Michel. Boa noite a todos aí que já estamos acompanhando. Bom, estamos aqui de novo, né, com o nosso estudo habitual da quarta-feira. Ontem nós fizemos o estudo, vamos dizer assim, extraordinário, né, sobre o nosso lar. A recepção foi boa, o resultado acho que foi muito bom. Muitas pessoas participaram, mandaram dúvidas, comentários. Então acho que foi muito legal. E a gente pretende, né, no futuro, fazer mais lives com temas diferentes e em dias diferentes, como foi o de ontem. Então é isso, hoje voltamos aí para a obra que nós temos estudado habitualmente, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Vamos continuar o nosso estudo então. Certo, Então, então. Michel, quer continuar lendo? Isso, então parto do 5, né? Item 5. Vamos lá, então. A gente está Isso. estudando o resumo do ensinamento dos espíritos, né? Kardec apresenta nessa obra. E vamos lá, que agora é Kardec falando. Item 5. A origem e o modo de criação dos espíritos nos são desconhecidos. Só sabemos que são criados simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo, pois Deus, em sua justiça, não podia isentar uns do trabalho que teria imposto aos outros para chegar à perfeição. No princípio, ficam em uma espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Como é um item muito rico, com muitas informações, eu vou ler só ele, a gente comenta e qualquer coisa depois a gente segue, né? Lembrando que a gente está tratando desse resumo do ensinamento dos espíritos e que Kardec inicia esse resumo, né, da mesma forma didática com que ele inicia lá os assuntos do livro dos espíritos, né? A gente gosta sempre de lembrar que não é que o espiritismo começou e começou a ser criado e desenvolvido nesta ordem, né? Depois que a teoria está feita, o seu criador ele organiza ela da maneira mais adequada, né? A título de ajudar aqueles que vão estudar e aplicar essa ciência. Mas claro que não começou assim, Deus, depois o Espírito, mas aqui é uma questão. Então, e claro, ele está falando de Deus, a gente já viu a noção de Deus aí resumida do Espiritismo, os atributos de Deus, aí a gente viu a questão do Espírito e da matéria, e aí ele entrou propriamente naquilo que é objeto de estudo do Espiritismo, que é o Espírito com a letra E maiúscula, né? Que somos nós. E aí ele está falando, primeiro ele definiu o que é o espírito, né? E agora ele está falando da origem do modo de criação. E ele nos dá uma informação que é conhecida daqueles que estudam a obra de Kardec, que o espiritismo não trata e não tem resposta sobre a origem e o modo de criação dos espíritos. Então é uma questão em aberto que o espiritismo não responde. E aí a gente vai entender que a tentativa de tentar responder essa questão gera várias contradições, vários sistemas, né? Existem certos problemas filosóficos que a razão humana ela começa a cair em contradições quando ela tenta achar uma explicação. E essa é uma delas. Né? Então ele deixa em aberto para um futuro talvez não tão próximo assim, quando o espírito evoluindo na escala dos espíritos vai poder ter conhecimento dessa origem, desse modo de criação.
mas alguma informação sobre isso ele nos dá. Ele diz, só sabemos que são criados simples e ignorantes. Então, é a famosa definição da criação dos espíritos para a doutrina espírita, que é um termo duplo, né? Um conceito duplo, que é simples e ignorante, e aí ele explica o que quer dizer isso, né? Sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal. Então, o espírito, ele na sua criação, ele não pode ter conhecimentos e não pode ter também noções do bem e do mal. E aí ele justifica isso usando justamente o atributo de Deus, né? Que é o que a gente explicou já em outros estudos, que são esses atributos que ele vai usar como parâmetro para formar a filosofia espírita, como critério lógico, racional. Porque, imagina, se Deus criasse os espíritos já com algum tipo de conhecimento, eu não teria um Deus justo, né? Porque imagina os espíritos sendo criados, cada um com conhecimentos diferentes. Então, uns teriam mais, outros teriam menos. Então, o espírito ele é criado de uma certa maneira, a gente brinca, né? 0 quilômetro. Ele não tem conhecimento nenhum. Então, portanto, Deus é justo. Ele cria todos os espíritos iguais, sem nenhum conhecimento e sem nenhuma aptidão, né? Nem com tendência para o bem, nem com tendência para o mal, né? A parte moral, e também sem nenhum conhecimento. E aí por isso que ele diz assim, ó, é uma espécie de infância, né? Essas primeiras encarnações. Ele não tem nem vontade, ou seja, não tem vontade, não tem livre-arbítrio, isso é algo que se desenvolve depois, e sem consciência perfeita da sua existência. Ele é mais guiado pelos instintos que a matéria provoca, né? E a partir disso, sim, aí ele, a partir do momento que vai adquirindo vontade própria e livre-arbítrio, aí ele constrói a sua trajetória, né? A sua trajetória, e é nesse momento que ele pode escolher o mal ou não, mas não é uma obrigatoriedade, né? Quando ele escolhe o mal, ele então atrasa a sua evolução e gera uma série de consequências e sofrimentos que não era necessário. Que é o nosso caso. Nós somos espíritos que já não somos mais os espíritos do começo, nós já somos espíritos estragados e velhos, e então a gente já escolheu o caminho do mal, a gente já praticou o mal, a gente já viciou no mal, então a gente já é um tipo de espírito que já tem uma caminhada, e eu não posso fazer então a análise do princípio da corrida do progresso, né, do espírito, analisando nós, porque nós já estamos num caminho, né? O ponto de partida é muito anterior a nós, é esse que o espírito não tem nenhum tipo de conhecimento. Vamos desenvolvendo a partir das questões, das conversas, mas por enquanto, da minha parte é isso, e eu deixo para o José ir comentando. Eu acho que o Michel comentou bem sobre esse item. É bem curioso como Kardec deixa claro, né? Só sabemos que são criados simples e ignorantes, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, né? Então, essas questões do princípio das coisas, né? Kardec vai tratar na primeira parte de O Livro dos Espíritos sobre Deus, a matéria, o espírito, são questões que o espiritismo ele encontra uma barreira, ele encontra um limite, né? São questões que muitas vezes nós não conhecemos, como é o caso do espírito, nós não conhecemos o princípio, né? Não conhecemos detalhes, mas nós podemos saber alguma coisa, e isso aqui é o interessante que Kardec coloca. O espírito ele começa simples e ignorante, porque pela justiça de Deus, Deus permite o mesmo ponto de partida para todos, né? Isso aqui é importante. Todos os espíritos são criados partindo do mesmo ponto, com igual capacidade, ele fala isso aqui, com igual aptidão para tudo. Se os espíritos, eles são criados iguais, com igual aptidão para tudo, a sua faculdade intelectual vai ser desenvolvida ao longo do tempo, né? A Kardec vai dizer isso no próximo item. E a sua vontade, portanto, a sua responsabilidade pelo bem ou mal que vier a cometer posteriormente,
serão responsabilidade exclusiva dessa alma ou desse espírito. Então, posteriormente, ele pode ser julgado a partir do mérito das suas próprias escolhas, né? Então, é interessante a gente ver que isso é natural em toda a ciência. Você tem perguntas ainda não completamente respondidas, alguns pontos ainda obscuros. Isso é natural. Outra coisa interessante, né? É isso que o Michel já ressaltou. Nós, espíritos imperfeitos, não somos esses criados simples e ignorantes, né? Nós traçamos um caminho que é a escolha do mal, e aí a gente cai em mundos de... Cai não, a gente habita mundos de expiações e provas, e a gente passa pela fieira do mal, não é? Como Kardec diz, os espíritos dizem. E vai ter essa discussão no Livro dos Espíritos, né? Se é necessário que todos os espíritos passem pela fieira do mal, ou seja, façam o mal, e os espíritos vão dizer que não, né? É possível o espírito, no momento que ele toma conhecimento do bem e do mal, que o seu livre-arbítrio, a sua vontade vai sendo desenvolvida, ele pode escolher agir no bem e progredir diretamente, né? Então, e o outro ponto interessante, Kardec está falando isso, e ele vai desenvolver, por exemplo, no capítulo dos anjos, né, lá do céu e inferno, ele vai mostrar por que a teoria dos anjos ela não se concilia com a ideia da justiça divina, porque a ideia dos anjos seriam seres criados à parte, e já com o privilégio de terem atingido a perfeição, todos os conhecimentos, a perfeição moral, etc. E essa doutrina não se conciliaria com a justiça de Deus. Então, nessa visão do Espiritismo, não existiriam anjos, não existiriam demônios, não existiriam seres criados à parte na criação. Não existiriam no sentido da teologia católica, né? Nesse sentido de seres à parte. Então, o que existiriam são seres inteligentes, são almas criados igualmente, com a mesma aptidão para poder atingir a perfeição, né? É isso, por enquanto, a gente segue analisando. Vou passar para o Eric agora. Isso aqui é fundamental para entender o espiritismo, né? Então a gente entende o seguinte, né? Os espíritos são criados simples e ignorantes, nem bons nem maus, né? Por quê? Se fossem criados bons, não haveria mérito, né? E se fossem criados maus, seria culpa de Deus. Então ele parte de um estado neutro ali, nem bom nem mal. E esse estado inicial, simples e ignorante, ele não está na escala espírita, né? É importante ressaltar. O imperfeito da escala espírita já é imperfeito no sentido próprio da escala espírita, né? Que fez a escolha do mal já. Não é imperfeito no sentido simplesmente de não ser perfeito, né? Então, o simples ignorante vem antes, né? Então, o espírito começa sempre a ser ignorante, e aí ele com o tempo vai desenvolvendo o livre-arbítrio, né? Então, ele não nasce já com o livre-arbítrio, ele vai desenvolvendo, né? Na revista espírita, diz que pode demorar 100 ou 1000 reencarnações até... Existe esse comentário, né? Até desenvolver o livre-arbítrio, né? Para fazer a escolha. É claro que isso acontece nos mundos primitivos, não acontece na Terra, né? Então, nós que estamos aqui já tivemos muitas encarnações para chegar nesse nível. A Terra já é provas e expiações. E aí, quando o espírito desenvolve o livre-arbítrio, ele pode ou ir direto para a segunda ordem, que é uma minoria que faz isso, não é? Que é a questão do caminho do bem desde o começo, que o Kardec fala nos Espíritos. Ou ele pode passar pela terceira ordem, que é mais demorado, que é a maioria, que é a gente, né?
aí depois o espírito puro, né? Alguns vão direto para a segunda ordem. Tem até um caso na revista espírita, o Arsene, né? Sobre isso, que chama o progresso em linha reta, né? Importante não confundir esse progresso em linha reta que Kardec fala com a visão rustenguista, né? Porque para o Rusteng, os espíritos que seguem o caminho do bem desde o princípio, eles não reencarnam, né? Já para Kardec, mesmo se ele tiver ido do caminho do bem desde o princípio, ele vai ter que reencarnar. É lei geral, isso aí então não tem a ver com a questão rustenguista. Então é isso, ele vai desenvolvendo o livre-arbítrio e faz a escolha, né? E nós escolhemos o caminho do mal, né? Que é mais demorado, criamos os vícios, né? E por isso precisamos passar mais tempo aqui tendo ensinos morais e nos aperfeiçoando, né? E aquela coisa que o Michel falou, né? Os atributos de Deus servem para basear isso, né? Porque Deus não poderia ter criado os uns perfeitos e outros tendo que progredir, né? Os anjos e nós, né? Muitos poderiam perguntar por que Deus não já criou todo mundo perfeito, né? Mas aí não haveria mérito nem liberdade. Então é por isso que tem que haver esse progresso. Né? Então, enfim, essa é a visão geral, né? Interessante, então, que o livre-arbítrio, na visão espírita, ele é relativo, né? Ele não é absoluto. Ah, alguns, alguns filósofos tinham a ideia de um livre-arbítrio, né, que sem uma relação de causa e efeito, né? Mas para o espiritismo, o livre-arbítrio depende do grau de evolução. É relativo ao grau de evolução, né? Então, vai desenvolvendo, né, até poder escolher por exemplo, um espírito puro não pode escolher o mal, né? Então, não há um livre-arbítrio absoluto, é relativo ao desenvolvimento do espírito. É nesse sentido. Mas então é isso, os comentários gerais. Isso aí, Eric. Como a gente sempre diz, são assuntos ainda, são resumos e é o início, né, do assunto. A gente sempre procura pincelar, dar uma mergulhada e voltar para o raso, porque o objetivo da obra de início é esse, né? Kardec vai fazer vários desenvolvimentos sobre esses assuntos que são muito importantes, sobre a questão da origem do bem e do mal, né? É um assunto muito, muito importante para ser discutido e entendido. Por que existe o mal? Qual é a causa desse mal e por que alguns espíritos, no caso nós, aí que fazemos parte desse tipo de espíritos da escala, por que a gente caiu no mal, o que isso quer dizer, tudo isso vai ser desenvolvido, né? Eu vou deixar alguns itens aqui para dever de casa, quem quiser dar já mais uma aprofundada, e agora, com o próximo item, a gente vai já dar mais uma aprofundada. Mas, por exemplo, esse trecho que o Eric citou aí, que o livre-arbítrio pode demorar, ele pode demorar na centésima ou na milésima encarnação, né? É um texto que Kardec coloca na revista de 64. Então, quem quiser anotar aí para ler, leiam depois na Revista Espírita. Revista de 1864, o mês é janeiro, é dentro de um assunto lá de janeiro que se chama Perguntas e Problemas. É uma pergunta que um leitor manda para Kardec, e o nome do texto lá dentro do Perguntas e Problemas, Kardec vai chamar de Progresso nas Primeiras Encarnações, onde ele vai tratar justamente sobre esse item que a gente está lendo aqui hoje no nosso estudo, né, para mostrar. No Livro dos Espíritos, esse assunto é tratado a partir do item 114 até o 127, então é bom deixar as referências para as pessoas também que quiserem dar mais uma aprofundada, para que quando a gente for entrar, por exemplo,
no estudo da revista da Escala Espírita, que é muito importante, a gente possa retomar esses assuntos com mais profundidade, né? Porque é bem como o Eric colocou, o espírito ele é criado simples e ignorante, sem nenhuma qualidade, sem nenhum conhecimento. Justamente Deus só poderia criar os espíritos assim, porque senão eu teria um Deus parcial, né? Se Deus criasse os espíritos já com conhecimento, por que eu tenho um conhecimento e o outro tem outro? Mas por que ele não me criou com aquele conhecimento, mas me criou com esse? Eu teria o problema da injustiça. Então, o conhecimento não seria só mérito meu, né? Se fosse dado. E eu teria algumas contradições, como o Eric colocou, né? O problema da liberdade de escolha, porque se eu já tivesse determinadas características, então quer dizer que eu não tenho controle total sobre mim. E o problema que Kardec vai tratar também, que a gente só está dando uma revisada, né? A questão de se eu crio, por exemplo, os espíritos todos perfeitos, Kardec chega a debater isso nas obras, né? Como é que eu ia criar diferenças entre os perfeitos sem ser injusto? Imagina que todo mundo fosse perfeito. Bom, mas se todo mundo fosse criado perfeito, todo mundo teria que ter tudo, né? E aí, como é que eu crio diferença na perfeição? Então, seria, na verdade, um espírito só. Se eu criasse qualquer diferença, um teria algo que o outro não tem. Então, nota, eu entro em contradições. É os problemas que a razão não consegue resolver. Então, por isso que ele parte do princípio, olha, Deus é justo. Então, portanto, todos os conhecimentos e aptidões que um espírito vai ter tem que ser fruto da livre escolha dele, da construção dele. Mas, claro que ele mostra que essa livre escolha não existe desde o início das primeiras encarnações. Por isso esse item lá da revista de 64 deixa um pouquinho mais... Agora, a partir do momento que ele tem livre-arbítrio, aí sim. Aí ele pode escolher o bem ou o mal. E ao escolher o mal, então, como a gente comentou, né, ele entra naquilo que Kardec vai chamar de espíritos imperfeitos da escala espírita. Os espíritos imperfeitos da escala espírita são espíritos que têm o desejo e a propensão para o mal. Então, já criou o desejo do mal. Então, não é um espírito recém-saído do forno, né? Porque se ele já fosse criado com alguma propensão para o mal, Deus não seria justo, né? Imagina se Deus nos criasse com alguma propensão para o mal, como ele poderia nos punir através das suas leis, se ele nos tivesse criado, né? Então tem que partir da nossa livre escolha. Claro que nós hoje, por isso que eu digo que a gente tem que saber analisar a escala espírita e entender as questões. Nós hoje, a gente tem propensão e tendências a desequilíbrios emocionais, a problemas de moral, a problemas de paixões. Porque a gente já é estragado, né? A gente não é... Então, não é esse espírito aqui recém-criado, né? Esse espírito aqui recém-criado, a gente tem dificuldade a gente tem que fazer esforço, às vezes, para praticar o bem, contrariando as nossas tendências ruins. Então, nota, para nós já é toda uma luta que não era necessário passar. Essas tendências ruins que hoje a gente tem que combater e se esforçar, esse tempo que a gente gasta tendo que reparar isso, a gente não precisava nem ter criado. Por isso que ele vai dizer que o espírito que pega o caminho do mal, ele perde mais tempo. A gente perdeu tempo e agora está tendo que correr atrás do prejuízo, mas não precisava. Aí ele vai mostrar, como o Eric também falou, como o José falou, há espíritos que seguem direto o caminho do bem e nunca escolhem o caminho do mal. Mas esses espíritos a gente tem até dificuldade para entender, a gente só sabe que há esses espíritos. Mas nós não somos esses espíritos. Aí há um caso na revista ali que a gente vai ver um espírito desse se comunicando, né? Mas como a gente já caiu no mundo de expiações, a gente já tem dificuldade até para entender a psicologia de um espírito desse, porque a gente já criou as tendências no mal, né? Então isso é muito importante, diferenciar essas coisas. Eu acho que aqui do item 5, deixa eu só ver da minha parte se tem mais alguma coisa. Mas eu acho que dá para prosseguir. Não sei se vocês querem tratar mais alguma coisa do 5, senão eu já leio o 6. Pode ler o 6. Eu ia só comentar. uma coisa, que quando
quando você não aceita a anterioridade da alma, né, com relação ao corpo, aí cai nessas contradições que tem a ver com esse tema. Quer dizer, se a pessoa foi criada, que é o problema do mal, né, no final das contas é o problema do mal, da existência do mal, como é que se concilia um Deus bom, justo, tenha criado seres que alguns deles mostram já uma perversidade desde a infância, né, algumas crianças. Todo mundo aí que estudou em escola já deve ter notado isso. Existem crianças que podem ser cruéis mesmo. E como é que você explica isso com crianças bondosas que não têm essas tendências, e seres humanos que têm uma tendência para o mal? Se você entende que Deus criou a alma ao mesmo tempo que criou o corpo, você tem que aceitar que Deus criou os seres humanos com essa natureza má, uns com a propensão ao bem, outros com a propensão ao mal, e fica muito difícil de conciliar a ideia de um Deus justo e bom com o mal que a gente vê no mundo praticado pelo homem, né? O mal humano realizado pelo homem. Então, com a anterioridade da alma com relação ao corpo, a gente resolve muitos desses problemas. E esse princípio que Kardec e o Espiritismo define com os espíritos sendo criados simples e ignorantes, e o livre-arbítrio vai desenvolvendo, ele, ao menos, ele é mais razoável, né, com a ideia da existência de um Deus bom e justo, e que os espíritos vão adquirindo a noção do bem e do mal com o passar do tempo. Então, enfim, esse problema do mal está diretamente relacionado aqui com esse item, né? E por mim também estou satisfeito, a gente pode prosseguir com a leitura. Sim, sim. Só deixa a Alessandra perguntou que esse tipo de espírito que evolui com essa tendência para o bem diretamente seria como Jesus? A gente não sabe como é que o progresso de Jesus se fez, né? Não tem essa informação, pelo menos que eu lembre, não tem, né? Jesus pode ter passado pelo mal e depois ter virado espírito puro. Todos nós vamos virar espíritos puros, né? Tantos que foram pelo caminho do bem, quanto os que passaram pelo mal. Então, só respondendo isso, a gente não sabe. Né? A gente não tem como saber. Perfeito, Eric. A Alessandra que perguntou, né? Jesus a gente já conhece como espírito puro, né? A gente não sabe como é que foi antes. Se ele foi desse tipo de espírito que foi direto ou não, a gente não sabe. E depois que se torna puro, aí o passado também não importa, né? O problema é que no presente, se a gente escolhe o mal, a gente está perdendo tempo. Essa é a grande questão. Quanto mais a gente segue só o caminho do bem, a gente chega no estado de espírito puro muito mais rápido e, portanto, escapa de um monte de sofrimentos e necessidades que não precisa. Tem uma pergunta muito boa, Eric, como é sobre o assunto, eu acho que a gente pode tratar, da Maria Sá. Tens como colocar na tela aí para a gente comentar? Não sei se tu pegou. Essa aí, ó. É uma pergunta muito boa, que ela cita um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, item 9, né? Que diz assim lá: por mais que façam, não conseguem sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou no coração ao criá-los. Isso é muito interessante, porque como é que a gente tem que entender a questão da lei de liberdade e das demais leis morais quando a gente vai ler as obras, né, as obras de Kardec, e por isso a importância da gente ler na ordem que Kardec colocou, né, os textos. Por quê? Porque justamente esse trecho que ele está falando aí no Evangelho, notem que ele vai falar isso num outro contexto que não aqui, onde ele está tratando primeiramente da questão do progresso da alma quando é criada, né? Esse é o primeiro ponto. Primeiro, para salientar a importância, então, da gente estudar a obra na ordem que Kardec nos coloca, né, nos sugere, porque ele vai resolvendo as questões.
Isso é uma das provas, né? Imagina a pessoa que fosse direto para o evangelho, essa questão ela ficaria estranha. Depois, o que essa questão quer dizer? Ele está falando aqui da lei do progresso. Veja, o espírito ele tem livre-arbítrio, ele tem liberdade de fazer escolhas através da vontade dele. Mas cuidado quando a gente vai entender a chamada lei de liberdade ou livre-arbítrio, porque a lei, esse livre-arbítrio não é absoluto. A gente tem um certo tipo de liberdade no campo da vontade, tá? Só que existe muita coisa que não depende da nossa vontade. Por exemplo, o espírito ele não pode escolher, por exemplo, não evoluir, não passar pela lei do progresso. Então ele pode, por isso que Kardec é muito sábio, ele usa o termo atrasar. Eu posso, com a minha livre escolha, atrasar o progresso, mas eu não posso, com a minha livre escolha, não realizar o progresso, porque aí é a lei de liberdade submetida à lei do progresso. Um outro exemplo, eu tenho a lei de liberdade, mas eu não posso, por exemplo, escolher não responder pelas minhas escolhas, porque eu tenho uma lei de justiça. Percebe? Então, a gente tem que ter essa atenção quando vai estudar as leis morais para entender. Então, aqui nesse trecho que a Maria citou, ele está falando justamente da lei do progresso. A lei do progresso mostra que, por mais que o espírito use o seu livre-arbítrio para teimar no mal, ou seja, para atrasar ao máximo a sua evolução, ele, uma hora ou outra, ele se cansa do sofrimento que gera ele teimar no mal, e ele, uma hora, evolui. Então, eu não posso escolher para a eternidade não evoluir, por exemplo. Então, nesse sentido, não há livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é uma lei que está dentro e funcionando em conjunto com outras leis, percebe? Por exemplo, o espírito não pode usar o livre-arbítrio, estou dando exemplos para a gente entender. Eu não posso usar a lei de liberdade para escolher não passar pela lei de reencarnação, por exemplo. Eu tenho que passar pelas reencarnações. Eu não posso usar a lei de liberdade, por exemplo, para escolher não ter a lei do anjo guardião. Ou seja, todo espírito tem um espírito protetor que lhe protege, que é um espírito de uma ordem mais elevada que a sua. Eu não posso escolher não ter anjo guardião, por exemplo. Então, a minha liberdade, o livre-arbítrio, quando a gente for estudar a noção de liberdade também mais a fundo, principalmente lá na lei de liberdade dos espíritos, fica mais claro. Então, lembrem bem, aí nesse contexto ele está dizendo justamente isso. Por isso que ele, claro, pela linguagem deve ser uma frase que não é de Kardec, é de algum espírito, né? Mas ele está dizendo justamente isso, esse germe vivaz que Deus depositou no coração, aqui ele está falando justamente sobre a lei do progresso. Então, ele não consegue não passar por isso. Em algum momento, a liberdade dele cansa das consequências de ter escolhido o mal e aí progride. Entende? Então, eu não sei se vocês também querem comentar mais sobre isso, mas por isso que eu achei uma questão muito boa, que às vezes as pessoas entendem a lei de liberdade como uma noção absoluta, né? Por exemplo, só antes de passar para o Érico e José, mais um exemplo. Por exemplo, Kardec chega a perguntar para os espíritos se o espírito poderia, né, regredir. Notem a sutileza filosófica da pergunta. Ele não está perguntando o espírito regride, ele está perguntando poderia, que é mais profundo ainda. Ou seja, será que o espírito puro ele poderia escolher, através da sua livre escolha, do seu livre-arbítrio, cometer o mal? Os espíritos dizem não, ele não poderia. Por quê? Porque, de novo, é uma liberdade que está também presa ao princípio da causalidade. Né? Ou seja, para eu escolher algo ruim, eu tenho que ter em mim um desejo do mal. Se eu não tenho o desejo do mal, eu já eliminei o desejo do mal, eu não tenho como escolher diferente. Se eu só tenho o desejo do bem, eu não tenho como escolher diferente do desejo do bem. Percebe? Então, são exemplos para a gente entender de maneira mais
filosófica, mais correta a ideia de livre-arbítrio. Eu deixo também como dica, para entender melhor essa questão, Maria, tem uma palestra no YouTube do Cosme Massi, que o nome da palestra é Liberdade e Livre-Arbítrio. É um nome assim, se colocar Cosme Massi lá, Liberdade e Livre-Arbítrio, vai aparecer essa palestra, em que ele vai mostrar a noção do que é livre-arbítrio, né? Para a gente entender melhor, porque eu sei que às vezes é mal compreendido isso no meio espírita, né? E aí gera certas contradições. Espero ter ajudado, se de repente a minha fala enseja mais questões, ela pode mandar, e eu deixo também para o José e para o Eric, se quiserem comentar essa pergunta dela. Para mim tá tranquilo, foi respondido bem. Não, exatamente isso. O livre-arbítrio não é absoluto, né? A liberdade não é absoluta, né? Por exemplo, né, você tem o direito à liberdade, né, mas com limites, porque também tem outros direitos, tem direito das outras pessoas, né? Então a liberdade de agir é limitado pelas regras sociais. A liberdade de pensar é limitado pelas leis da lógica, né? Então você sempre tem limitações, né? Então não é absoluto, não é absoluto o livre-arbítrio. É curioso que até nessa palestra que você falou, Michel, o Corme fala que tinha filósofos que acreditavam no livre-arbítrio absoluto para salvar Deus, né? Porque se fosse absoluto, então não seria culpa de Deus. Né? Mas nós que acreditamos na reencarnação, a gente sabe que não começa agora, né? Então, o livre-arbítrio na visão espírita estaria mais próximo de outros, até que ele fala materialista, né? Mas, não, óbvio, não é exatamente a mesma coisa. Mas, enfim, não é relativo, né? Como se fala. Pode Só um falar. comentário, o Cosme vai explicar isso naquele livro Espírito e Matéria, né, da capa azul. Vai explicar exatamente isso, da visão dos filósofos sobre o livre-arbítrio, que, se não me engano, o Descartes e o Kant vão pelo caminho do livre-arbítrio absoluto, né, para poder salvar Deus. Mas ele explica nesse livro essa diferença entre os 3 tipos de liberdade, né, do pensamento, do desejo e da ação, como que cada uma é mais limitada que a outra, mas ainda assim todas são limitadas. Né? É isso aí. Eu coloquei no nosso grupo lá no WhatsApp o link da palestra do Cosme. Não sei se o Eric tem acesso aí para colocar no nosso chat também, para o pessoal pegar e poder assistir. É uma palestra, acho que tem 1 hora e pouco sobre isso. Mas vários exemplos. Agora eu estava lembrando, enquanto vocês falavam, sobre as limitações do livre-arbítrio, por exemplo. É a mesma coisa que eu dissesse assim: pense sobre algo que você desconhece. Pense agora sobre algo que você não conhece. Percebe? Eu não consigo. Ou eu digo assim, eu posso usar o meu livre-arbítrio para escolher ser um espírito puro? Percebe? Eu não consigo. Agora eu escolhi ser um espírito puro, agora eu sou. Não consigo. Percebe? Então, para a gente entender melhor a questão, como o livre-arbítrio ele não representa tudo, né? Ele não quebra determinadas leis, né? Mas é bom, por isso que eu digo que foi muito boa essa pergunta, para a gente lembrar de comentar, porque eu sei que isso quase não é conversado nas casas espíritas. As pessoas às vezes pensam em livre-arbítrio como uma coisa totalmente absoluta, e aí eu tenho várias contradições. Por isso que muitas pessoas, escritores, inclusive no meio espírita, há escritores que não entendem, por exemplo, certas frases que Kardec usa nas suas obras. Por exemplo, tem frases que vocês vão ver nas obras de Kardec que é assim: Deus impõe, Deus obriga. E a pessoa que não entendeu essa noção de livre-arbítrio para o espiritismo,
ela fica, como assim Deus impõe, Deus obriga, mas e o livre-arbítrio? Mas é que é justamente isso, são leis junto com a lei de liberdade, onde o livre-arbítrio ele não é absoluto. Ele segue também determinado, é uma das leis, né? Como os estudiosos costumam dizer. Bom, eu vou ler o item 6 aqui, depois a gente, se precisar comentar mais, vocês também, eu vou ler aqui. E ele vai falar justamente sobre livre-arbítrio, item 6, né? Desenvolvendo-se o livre-arbítrio nos espíritos, ao mesmo tempo que as ideias, Deus lhes diz: vós podereis pretender a felicidade suprema, assim que tiverdes adquirido os conhecimentos que vos faltam e cumprindo a tarefa que vos imponho. Trabalhai, pois, para o vosso adiantamento. Eis o objetivo. Vós o atingireis, seguindo as leis que eu gravei em vossa consciência. Então, nota, é interessante essa fala aqui que Kardec coloca, né? Entre aspas, primeiro mostrando aquilo que a gente já tinha dito, né? O livre-arbítrio se desenvolve, portanto, ele não é algo pronto. Se fosse pronto, não se desenvolvia. Então, ele se desenvolve. E ele se desenvolve ao mesmo tempo que as ideias. Porque é justamente conforme as ideias vão crescendo, o conhecimento vai crescendo, que a minha capacidade de escolha ela vai crescendo. E logo a minha vontade vai se desenvolvendo. É como eu disse, como é que a gente vai escolher algo que a gente não conhece? Eu não consigo. A minha vontade não consegue escolher sobre algo que eu não conheço. É filosófico, mas é simples de entender, né? Imagina, quando eu digo assim, pegue o livro em cima da mesa, né? Por exemplo, essa frase. Imagina, se eu digo isso, primeiro que a pessoa tem que entender o que significa o verbo pegar, né? Depois ela tem que entender o que é livro e o que é mesa. E o que é em cima. Percebe? Então, percebe como está vinculada a capacidade de escolha à capacidade da vontade também. A capacidade da livre para eu escolher alguma coisa está ligada à questão das ideias, né? E aí ele mostra que a suprema felicidade que o espírito pode atingir, ou seja, é uma felicidade que nunca sofre alterações. Imagina a gente sentir felicidade sempre. A gente nem sabe o que é isso, né? A gente tem momentos de felicidade, a gente tem uma coisa menos, não é suprema a nossa felicidade. Mas ele diz, o espírito puro ele tem uma felicidade suprema, aquele que chegou à última escala, né? No último nível da escala. Agora, para eu adquirir essa felicidade suprema, eu tenho que adquirir determinados conhecimentos. Veja, eu não poderia, de novo, um outro exemplo, eu não poderia, através da minha simples, livre escolha, dizer assim, eu quero ser feliz de uma forma suprema. Consigo? Não consigo. Por quê? Porque além da vontade, falta capacidade. Por isso que o espírito tem que conquistar a capacidade, desenvolver a capacidade, para daí, à medida que ele desenvolve, ele tem. Então, por isso que a gente não sabe o que é ter a felicidade no nível supremo, porque a gente não sabe. Está além da nossa vontade. Também depende da nossa vontade, mas está além da nossa vontade, percebe? Então, depende ao livre-arbítrio, mas depende de mais coisas do que o livre-arbítrio. Eu tenho que usar o meu livre-arbítrio para conquistar coisas além do livre-arbítrio, para expandir meu livre-arbítrio e adquirir a felicidade suprema. Nota a lógica do pensamento que Kardec coloca, né? E aí ele fala, a tarefa que vos imponho. É aquilo que eu tinha falado, né? Quem lê aqui e não entende a Kardec falando aqui como se fosse Deus, né? Deus falando a tarefa que vos impõe, ou seja, é uma lei da natureza, uma lei divina, que a gente não pode escolher não passar, não está submetido a ela. Isso é característica do que é uma lei divina, ou seja, é para todos e todos são obrigados a passar, ou seja, por isso que é imponho, né? Eu tenho que passar pela lei do progresso. A questão é se eu vou atrasar ou vou adiantar ela, né? Isso, aí depende do livre-arbítrio.
E aí ele fala, né, trabalhar pelo vosso adiantamento, ou seja, depende do trabalho. Também não vamos entrar aqui agora na lei do trabalho, mas nota como ele vai vinculando todas as leis. E eis o objetivo: vós o atingireis seguindo as leis que eu gravei em vossa consciência. Que aqui é uma outra coisa interessante, que também eu vou só pincelar e deixo para vocês já. À medida que o livre-arbítrio se desenvolve, também se desenvolve a consciência, que é um tipo específico de pensamento onde está as leis de Deus. Então nota que é um conjunto que o espírito vai, de coisas que o espírito vai adquirindo capacidades que vão levando ele rumo ao estado do espírito puro, né? E a gente vai aos pouquinhos tentando ajudar as pessoas a entenderem, né? Até eu vou ler a última frase que passo para ti, José, que eu esqueci de ler, ó. Em consequência do seu livre-arbítrio, uns tomam o caminho mais curto, que é o do bem, outros o mais longo, que é o do mal. Nota que ele separa por curto e longo. Ele não separa por atingir ou não atingir, ou por seguir ou não seguir o caminho. O caminho eu sou obrigado a passar por algum caminho, percebe? Isso é uma lei. Mas eu posso ou ir pelo caminho curto ou ir pelo caminho longo. Eu não posso escolher caminho nenhum, né? Então, mais uma vez reforçando sobre o que a gente está tentando explicar. E eu deixo para o José agora comentar também. Eu acho que no item anterior até a gente comentou um pouco sobre isso, né? Que o livre-arbítrio ele vai se desenvolvendo e o espírito ele vai obtendo a sua vontade vai se desenvolvendo e ele vai obtendo a responsabilidade sobre os seus atos, né? É interessante no começo do item que ele fala dessa conexão entre as ideias e o livre-arbítrio, né? Um pouquinho em cima. Ao mesmo tempo que as ideias, desenvolvendo-se o livre-arbítrio nos espíritos ao mesmo tempo que as ideias. É muito curioso porque quando a gente olha o Sócrates, né, lá o filósofo grego, ele já foi um dos primeiros a estabelecer essa conexão entre a moral e o conhecimento, né? A frase famosa dele sobre o só sei que nada sei, que não, ele não afirmou literalmente isso, mas de alguma maneira representa a ideia de que existe um intercâmbio muito grande entre a área do conhecimento, a área intelectual, e a área moral, das escolhas e do progresso moral do indivíduo, né? Eu preciso, para conhecer o mundo, eu preciso de humildade no pensamento do Sócrates, né? Para conhecer as coisas, para adquirir conhecimento, eu preciso de humildade, porque se eu for orgulhoso, presunçoso, achar que eu sei de tudo, eu não vou construir conhecimento. E aqui, a visão espírita, eu preciso de conhecimento também para, vamos dizer assim, qualificar as minhas escolhas. E então é um intercâmbio muito, muito interessante entre a parte do conhecimento e a parte moral, né? É muito interessante isso. Deus sempre leva em conta o desenvolvimento do livre-arbítrio do espírito para julgá-lo, a quantidade de conhecimento, de causa que o espírito tinha para realizar tal ou tal ação, não é? E esse é um princípio também consagrado pela legislação humana, a quantidade de conhecimento que a pessoa tem para realizar um crime, né? Na legislação humana, isso é considerado também, com relação aos atenuantes e aos agravantes, né? A quantidade de cálculo que a pessoa teve para realizar tal crime. Isso é natural, é meio que intuitivo na gente, né? Bom, uma criança, ela tem pouco conhecimento, tem a sua consciência pouco desenvolvida, o seu livre-arbítrio pouco desenvolvido. A gente tem uma tendência a isentá-la ou considerar que um crime cometido aquela criança tem menos responsabilidade do que um adulto, né? Então, mesmo a legislação humana, ela consagra esse princípio que tá nas leis de Deus. Então, é um ponto muito interessante esse. E essa frase final, né? Em consequência de seu livre-arbítrio, uns tomam o caminho mais curto,
que é o do bem, outros o mais longo, que é o do mal. É isso que o Michel comentou, né? Nós temos a liberdade, mas ela é relativa. Nós estamos sujeitos, estamos submetidos a algumas leis de Deus. E não compreender isso leva a equívocos, como o Michel colocou. Se você aceita que a liberdade do homem é absoluta, do espírito é absoluta, você passa a não compreender esses pensamentos de Kardec de que Deus impõe certas coisas aos homens, né? Mas se você entende de outra maneira, aí tudo passa a fazer sentido. Exatamente. Por isso, Kardec, no capítulo da Lei do Progresso, fala que o progresso intelectual precede o progresso moral. Não é? Não é no sentido do intelectual acadêmico, né? Mas o espírito precisa de um certo desenvolvimento intelectual para ter uma noção básica do que é certo e errado, né? Do que é a moral, do que são, né? Pensa, por exemplo, num indígena, né? Numa sociedade muito primitiva, né? Isso nem é o começo ainda do simples ignorante, mas já dá uma noção, né? Ele vai ter menos responsabilidade, né? Então, conforme desenvolve a inteligência, desenvolve a consciência, né? A faculdade de distinguir o bem e o mal, e desenvolve a responsabilidade, como o José falou. Né? Quanto mais é mais responsável, né? E sobre isso, a Ana fez uma pergunta interessante, que ela fala que se as leis já estão gravadas, como se atribui responsabilidade, né? Tem um debate sobre o francês, né? Porque no francês tem a diferença não tem a diferença entre ser e estar, né? Então lá diz, as leis de Deus são gravadas na consciência ou estão gravadas na consciência, né? Mas de qualquer forma, a gente traz essas questões latentes, né? E vai desenvolvendo a partir disso, né? Então no início isso só está latente, precisa ser desenvolvido, né? E aí que ele vai adquirir a consciência, né? Mas pelo próprio mérito, né? Só um comentário. O Cosme desenvolve essa questão da tradução do verbo ser ou estar no francês no livro As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade, o da capa vermelha. E ele diz que, na visão dele, ele prefere as leis são gravadas ao invés de as leis estão. Porque as leis estão gravadas poderia dar a ideia de que já está toda clara e gravada na consciência, e são gravadas da ideia da gradação, de que elas vão sendo melhor desenvolvidas ou estabelecidas ao longo do tempo na consciência da alma. Isso, exato. E o próprio item 6 dá essa noção, né? De que não é algo pronto, né? Portanto, que ele começa falando sobre o desenvolvimento do livre-arbítrio, né? Lembra, a consciência ela é um tipo de pensamento. Então, é um tipo de conhecimento e que a alma adquire através das suas experiências, né? Então, ela se desenvolve também, né? Aqui no trecho, por isso que ele diz, as leis que eu gravei em vossa consciência. É claro que a gente pode entender que esse gravado é pós o desenvolvimento, né? Ou seja, eu desenvolvo o conhecimento das leis. Então, elas estão já, alguma coisa já está gravada. Eu desenvolvo mais, eu amplio a gravação da lei, né? Nesse sentido, né? A própria noção do desenvolvimento do livre-arbítrio e da progressão deixa isso muito claro, né? Senão haveria algum tipo de pensamento que o espírito já tem pronto, não dependeu dele. E aí contaria até a própria noção de simples ignorante, né? E realmente o verbo être, né, no francês, ele pode ser tanto como ser como estar.
E aí lá no francês tá assim, tá. E aí a gente, no português, que traduziu por né? Onde está escrita, né? Como se fosse algo já pronto. Mas isso acho que é simples, né? Não é uma questão que... Por isso que é engraçado, às vezes a gente cita bastante o Cosme, né? É porque como ele foi o primeiro, num certo sentido, a começar a mostrar a importância de tratar os termos em Kardec de uma maneira mais cuidadosa, né? E aí a gente foi se habituando primeiro com a influência dele, depois partindo para o estudo também das obras de Kardec, a gente se habituou também dessa maneira, né? De ter esse cuidado, de refletir um pouco mais de cuidado e atenção aos termos, e chegar ao ponto também de ter pessoas que nos auxiliem com a questão do francês, que clareia muita coisa também. Alguns dos melhores estudiosos de Kardec falam muito sobre a questão da tradução, né? E o pessoal que já é do ramo da academia aí sabe, né, que chega uma hora que a gente vai aprofundando o estudo, que o ideal é estudar o autor na sua língua, né? Porque tem toda a questão também das palavras que são usadas para entender com um pouco mais de cuidado. Mas eu acredito que com a ajuda que o Cosme deu e como a gente está refletindo aqui sobre a ideia do desenvolvimento, fica fácil de entender que se trata de um processo, né? Não é algo pronto. Acredito que fica fácil de entender. Vamos comentar mais alguma coisa do 6? Vamos ir para o 7? Tem questões aí do pessoal? O que vocês me orientam? Eu acho bom a gente ir para o 7 depois, mas só respondendo aqui, o Wilton perguntou: Jesus era espírito superior ou puro? E aí é interessante, né? Você pode entrar no meu blog, que eu tenho um artigo sobre isso, que eu coloco os trechos lá, não vou citar aqui. Mas Kardec fala que Jesus era superior e que Jesus era puro. Por quê? Porque Kardec tem uma escala binária e uma escala ternária, não é? Na escala binária é superior e inferior. Superior seria os da segunda e da primeira ordem, na ternária. Né? E na ternária é puro. Então, Jesus seria superior e puro. Né? Isso é algo que não é muito conhecido, né? No movimento. Quer dizer, o movimento espírita não conhece nem a escala ternária, quanto mais a binária ninguém fala. Então, mas é importante essa distinção. Espero ter sido claro. E o puro é superior a todas as outras. Né? Então, até o uso que Kardec faz também é inteligente, né? Porque o puro é superior a todos os outros. Também fica bem mais fácil. Mas é como o Eric falou, há muita confusão, né, sobre o entendimento da escala espírita. Em algum momento a gente vai estudar ela, porque a escala espírita, ela é a chave para entender, né, toda a teoria espírita. Os espíritos chegam a dizer isso, ela é a chave. Pense na importância de uma chave, né? Imagina que eu dou para vocês uma mansão, imagina? Vou dar de presente para o Eric e para o José uma mansão. Mas aí ela está trancada e não tem a chave, né? Toda a mansão, para eu poder usufruir ela, eu preciso da chave. Então, a metáfora da chave é interessante. Para eu entender todo o edifício espírita, né? Kardec vai salientar muitas vezes a importância de entender a escala. Até a noção que a gente tem de virtude, de caridade, de salvação, essas noções que tem nas obras espíritas, quando a gente entende bem a escala espírita, a gente não faz confusão, né? Não faz certas contradições, porque com o tempo a gente vai ter tempo para tratar. Mas como a gente sempre gosta também de pegar aquilo que a gente sabe que o movimento espírita faz uma certa confusão, porque se a gente fosse esperar chegar nos textos também, a gente não quer falar das coisas, né? Demora muito. É importante a gente salientar isso. Mas a escala espírita, a gente tem que pegar, assim, quem for estudar a escala espírita tem que pegar ali as questões da escala espírita e passar
bom tempo estudando para a gente entender, até por a maneira como Kardec divide, né, a escala espírita, tem um porquê. Posso ler o 7? É só um comentário. Pode falar, Isso pode falar. sobre a escala espírita, né? O Eric comentou bem isso, a divisão ternária e a divisão binária. Kardec deixa claro, quando ele vai começar a fazer escala espírita, ele fala, olha, toda classificação, nenhuma classificação científica não há nada de absoluta, né? Toda classificação é mais ou menos arbitrária. Então, dependendo do ponto de vista, você pode abordar os espíritos a partir de uma classificação binária, né? Inferiores e superiores, ou ternária, se você quer falar do ponto de vista do puro, etc. Então, é mais ou menos arbitrária, né? Aproveitando que a gente falou disso, né? A Marli comentou que eu sempre entendi que as leis estão gravadas, mas o entendimento são gravadas da ideia de construção, ou seja, à medida que vamos evoluindo. A Ana pergunta aqui, mas o espírito puro é dito não mais reencarnar, e são os anjos, como fica o caso de Jesus? Não, diz que não mais reencarnam, né? E aí tá outra diferença entre reencarnar e encarnar. Reencarnar é em prova e expiação, né? Encarnar pode ser a encarnação em missão do espírito puro, né? Então o espírito puro, mesmo que ele encarne várias vezes, vão ser encarnações, ele vai encarnar várias vezes, né? Reencarnação é em prova ou expiação. Por isso que diz que não mais reencarnam, né? É porque eles não estão mais suscetíveis à reencarnação compulsória para evoluir, né? Mas pode ser em missão. Pode ser em missão. Isso não tem. Isso é dito. O Kardec diz. Se você entra lá no meu blog, eu coloco trecho, né? Kardec diz que os espíritos puros podem encarnar em missão, né? Mas aí é mais das outras diferenças da questão de terminologia, né? Tanto que se você for estudar o livro dos espíritos, tem uma questão para reencarnação, tem outra para encarnação. Mas, enfim, eu acho que a gente pode prosseguir aqui no item 7, que Kardec vai concluir o tema sobre livre-arbítrio. Isso. Eu acredito que mais daqui a pouco a gente vai ter esses itens sobre a diferença de prova, expiação, missão, encarnar, reencarnar, aquele que tem necessidade ainda de voltar para a matéria, ou que só vem por missão. A gente vai ver isso com bastante. Acho que mais para frente aqui eu estava vendo, tem alguma coisa sobre isso, né? Mas o Eric lembrou muito bem, né, as diferenças. Eu tenho que entrar na carne por necessidade, ou aqueles que não têm mais necessidade que entram justamente para simplesmente somente para ajudar, né, por missão. Não é mais para tem que aprender alguma coisa ou desenvolver algo. São casos diferentes. Item 7. Deus não criou o mal. Estabeleceu leis e essas leis são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Mas os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observaram, e o mal resultou para eles de sua desobediência. Pode-se então dizer que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que é contrário a essa mesma lei. Então aqui ele faz até é um texto que trata bastante de lógica, né? E uma coisa quer dizer outra coisa, então ele já coloca essa informação, né? Que Deus não criou o mal, justamente por ele ser soberanamente bom. A gente já viu, lembra nos atributos de Deus, se ele é soberanamente justo e bom, infinitamente, né, as suas qualidades, ele não poderia ter criado o mal. Então esse é o primeiro, digamos, argumento lógico
E Kardec aí trata para falar que Deus não poderia criar o mal. Então ele estabeleceu leis e o mal surge justamente do espírito se utilizando de uma dessas leis, que é a lei de liberdade, para não cumprir, não seguir, não obedecer às leis, às demais leis, né? Então, o princípio do mal, na verdade, está na escolha do espírito. O espírito que faz essa escolha. Né? Ele desenvolve isso também, vou dar mais aqui para quem quiser já ir aprofundando, ele desenvolve isso lá no capítulo 3 da Gênesis, 3 da Gênesis, é o capítulo justamente do bem e do mal, né? Que ele vai explicar, ele vai entrar um pouquinho mais a fundo. Porque claro que o estudioso pode perguntar assim, tá, Deus não criou o mal, isso é uma escolha do espírito. Isso tem que ficar claro, é uma escolha sempre do espírito. Mas por que ele escolheria o mal? Essa é uma pergunta boa. Tudo bem, é uma escolha dele, mas por que ele escolheria o mal? E aí Kardec vai mostrar nesse capítulo, ele vai desenvolver um pouco mais para mostrar isso que é, digamos, uma pergunta que vem após essa afirmação, né? É o livre-arbítrio do espírito, mas por que ele escolheria o mal? É uma coisa interessante para ser estudado. Mas eu diria, antes de passar para o José, lembra que eu falo sempre a importância de, nesse início, guardar os conceitos, né? Guardar esses conceitos. Deus não criou o mal, não pode ter sido Deus, justamente porque os atributos dele iriam entrar em contradição com os atributos dele. E aí Kardec coloca justamente no livre-arbítrio do espírito a causa do mal, né? Como vai surgir o mal. Quando ele desobedece através do seu livre-arbítrio as leis que foram estabelecidas. Ao desobedecer através do seu livre-arbítrio, ele cria o mal. Por isso que ele diz, o bem é tudo que é conforme a lei e o mal é tudo que é contrário. Então, é uma primeira definição que a gente tem que guardar para depois entender melhor, né? O que é esse desobedecer, o porquê que desobedece. Eu acho que didaticamente é importante, eu acho, ficar nesse ponto. Não vou deixar para vocês comentarem mais, e aí conforme for desenvolvendo o assunto, a gente vai aprofundando. É uma continuação, né, do item anterior, dessa discussão do problema do mal, do livre-arbítrio. Nem sempre a gente aceita essa ideia, né, de que os males da nossa vida, eles são fruto da nossa desobediência da lei, né? Essa é uma frase para a gente refletir muito sobre, né? Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Kardec vai reafirmar isso muitas vezes, né? No próprio texto que eu estava lendo recentemente para a nossa live de ontem, as sensações nos espíritos, no final do texto ele vai falar: puxa vida, mas essa teoria aí de que os sofrimentos continuam depois da morte, ela não é muito consoladora, porque eu queria mesmo era não sofrer, né, depois da morte. E aí ele vai falar: olha, sim, sofrimento pode existir um sofrimento bastante pungente, mas esse sofrimento, para ele ser atenuado, diminuído, cabe apenas ao homem. Quantas vezes, por nossa própria imprudência, por nosso próprio abuso das paixões, nós acarretamos o mal e a infelicidade que existe na nossa vida, em nós, né? Então, essa é uma frase para a gente refletir muito sobre ela. Se nós observássemos sempre a lei, nós seríamos felizes, né? E claro, não é a felicidade do mundo, é a felicidade como o Espiritismo a define, né? Da consciência tranquila, etc. E outra coisa que chama atenção, né? Lendo esse item, que o Espiritismo é uma teoria tão simples, né? Kardec e os espíritos, eles conseguiram construir uma teoria tão simples. Esse tema do bem e do mal tão profundo que é, e o Espiritismo dá uma definição simples dele: bem é o que se aproxima da lei de Deus, mal é o que se afasta dela, né?
e marcando uma posição também, porque hoje em dia, com o relativismo, as pessoas tendem a ignorar que existe o bem e o mal, tudo se equivale, todas as ações se equivalem, não pode dizer que uma coisa é o mal e que outra coisa é o bem, e Kardec e os espíritos aqui estão deixando muito claro, né? Se nós agimos segundo a lei de Deus, cumprindo a lei de Deus, nós estamos fazendo o bem. E se afastando dessa lei, nós estamos fazendo o mal. Nós seremos responsabilizados por isso e seremos mais infelizes por isso, né? Então é muito interessante a maneira clara e simples que o Espiritismo vai construindo essas noções, e a maneira simples que ele dá resposta a problemas tão complexos e profundos, né? Esse capítulo da Gênese, né? O próprio capítulo sobre Deus, depois o capítulo sobre o bem e o mal, são capítulos curtos assim e muito simples, que Kardec responde de forma bastante direta essas questões. Né, a felicidade, né, perfeita, sem variação, né, a gente vai encontrar no estado do espírito puro, né? Por enquanto a gente tem uma felicidade relativa, né, ao mundo que a gente encarna ou ao estado do espírito, né? Mas a gente vai progredir a alcançar essa felicidade, né? Então, como diz aí, né, na terceira parte do Livro dos Espíritos, você fala, né, o mal é tudo que se afasta das leis de Deus e o bem é tudo que vai ao encontro das leis de Deus, né? Então, Deus não criou o mal, ele estabeleceu leis, e quando a gente se afasta, a gente cai no sofrimento, né? E a perfeita felicidade a gente vai encontrar no estado do espírito puro, né? Progredindo. Né? Então, esse é o conceito de mal do espiritismo, né? Isso até tem a ver aqui com uma das perguntas da Ana, né? Essa história do mal ser a ausência do bem não faz sentido? Qual a opinião de vocês? O mal ontologicamente não existe. Né? Não existe o mal ontológico, porque Deus, sendo perfeito, tudo que ele criou é bom. Né? Até tem alguns filósofos, se não me engano, Spinoza, fala que o realidade se entende perfeição, né? Então, tudo que Deus criou é bom. Então, o mal não existe enquanto ontologicamente, né? Então, nesse sentido, que se fala, né, que o mal é a ausência de bem, né? Mas o mal moral depende do livre-arbítrio, né? Enfim, esse argumento do mal, né? Filósofos como Tomás de Aquino e outros, Santo Agostinho, trabalharam, né, sobre esses filósofos da Idade Média, sobre se Deus criou o mal ontológico, enfim. Essa questão do mal, a gente pode entender essa frase de duas maneiras, né? Você olha para o mundo, você vê ações más o tempo todo. Nesse sentido, é claro que o mal existe. Mas se a gente amplia a visão e considera a lei de progresso, considera que Deus criou, que Deus é bom, é justo, criou leis boas, e se o homem sempre a seguisse, o mal não existiria nesse sentido. E se a gente considerar que a lei de progresso vai levar todos os homens a progredirem moral e intelectualmente e passarem a praticar o bem, em algum momento, isso aqui que é o ponto-chave, né? Em algum momento, esses espíritos eles vão dar o salto, vão atingir a segunda ordem, pelo que nós falamos aqui no começo, né? Pelo fato de ele apenas desejar o bem, ele sempre vai fazer o bem.
Então, uma hora esses espíritos eles vão evoluindo e vão deixando de fazer o mal definitivamente, né? Isso que é importante. Então, nesse sentido que o mal não existiria considerando a lei de Deus, né? Eu só queria fazer um comentário sobre a parte da obediência ou da desobediência, né? É muito interessante como essa questão do conhecimento e da moral elas se relacionam, né? Tem um texto assinado por Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, né? E aí Lázaro vai definir que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, são duas virtudes, né, extremamente importantes que vão fazer o homem, de um lado, compreender a lei de Deus e porque compreende, ele cumpre essa lei, a obediência, né? Você compreende intelectualmente e você suporta o sofrimento sem murmurar, sem lamentação, porque é a resignação, né, que é o consentimento do coração. E aí você cumpre a lei, você suporta as provas e você segue adiante. Então é muito interessante ver essa relação entre o intelecto e a moral no Espiritismo. Continuamos? Tem mais alguma questão aí, Eric, que queira colocar, que o pessoal esteja... Bem, a Venúzia, ela fez aqui, eu não entendi bem, ela pergunta, explique um pouco mais quando Kardec na Gênesis capítulo 3, né? Acho que é sobre o que o Michel comentou do bem e do mal, porque o homem escolhe, né? Eu assim, ó, deixa eu comentar um pouco, depois eu passo para vocês também. Embora o que eu deixaria de dica para quem quer aprofundar esse assunto, porque ele precisa ter vários assuntos anteriores bem resolvidos para chegar nisso aí. Tanto lembra que eu falei da importância da ordem, né? Da ordem, Kardec vai tratar disso na Gênesis, que é uma das últimas obras. E tem um porquê disso, né? Porque para a gente entender bem a questão mais aprofundada da origem do bem e do mal, quando o espírito escolhe o mal, né? E que aí ele vai dizer que, num certo sentido, eu posso dizer que o mal é a ausência do bem, da mesma forma que o frio é a ausência do calor, né? Ele usa esse termo. Mas para a gente entender isso, precisa de alguns estudos anteriores, né? Como esse aqui que a gente está vendo é um resumo muito básico, fica mais difícil de explicar. Mas tem a ver também com o estudo das paixões, né? Mas basicamente para o espiritismo não existe um ser. O Eric comentou um pouco sobre isso, né? Para o espiritismo não existe um ser maligno. O mal não é um objeto, algo concreto de natureza má no universo. Porque, bem como o Eric falou, que se fosse assim, quem teria criado isso? Deus? Mas não pode ser Deus. Mas se não foi Deus, não poderia ter algo sendo criado que não fosse por ele. Então, a gente vai ver, quando for estudar melhor, quem for estudar melhor a Gênesis, quando for ler esse capítulo, que a noção de mal ela é um conceito para se referir a algo que aqui ele diz que é a desobediência às leis de Deus. E depois a gente vai ver que tem a ver muito com o uso que o espírito faz das paixões, que são espécie de influências que ele sofre da matéria, que em princípio são bons, por isso mesmo que vem de Deus, mas em algum momento a alma não precisa dessas paixões e se deixa arrastar por elas. Então é nesse momento que nasce o mal, né? Que o espírito escolhe o mal. Ele se utiliza de algo que era bom, mas agora passa a ser ruim porque ele utiliza isso da maneira equivocada.
Então, o mal está muito mais ligado no espiritismo com a questão do uso de alguma coisa, do modo como eu uso determinada coisa, que em princípio ela é sempre boa, mas quando eu uso ela da maneira incorreta, da maneira inadequada, isso eu vou chamar de mal. Percebe? Então, não é que tenha, por exemplo, assim, eu tenho essa caneca aqui é o mal. Esse objeto aqui, essa coisa aqui é o mal. Como às vezes algumas teorias pensaram assim, né? Que existem no universo coisas ruins por natureza, elas são más por natureza, e coisas boas. E aí haveria uma espécie de briga e luta infinita através dos tempos entre o bem e o mal. Como o Espiritismo não vai por esse caminho, ele não tem essa teoria, né? O mal ele é outra coisa. O mal tem a ver com o uso. Mas por que Kardec pôde fazer desenvolver a teoria espírita nesse sentido? Porque Kardec tinha algo que a gente sempre repete aqui, que muitos pensadores não tiveram, que é uma visão de espírito e de realidade do mundo espiritual que muitos filósofos não tiveram. Então eu consigo tratar melhor as questões das origens do bem e do mal, dos atributos de Deus, porque eu tenho todo além do lado material do universo, eu tenho o lado espiritual. Que se eu não coloco na jogada o lado espiritual, fica muito difícil de eu argumentar, fazer esse tipo de argumento. Que é por isso que muitos filósofos materialistas vão dizer, olha, ou Deus existe e ele é mal, ou ele não pode existir. Porque ele só tem a visão da matéria. É muito parecido, por exemplo, com a gente. Vamos tentar entender a gente. A gente está aqui num corpo agora em que a gente não lembra do mundo espiritual, não lembra das vidas passadas, não lembra das escolhas que a gente fez, das provas nesta encarnação. A gente não lembra. Então, nota, a gente está numa situação especial e momentânea em que a nossa capacidade de avaliar os fatos são incompletos. Por isso que o homem sempre errou nas suas teorias, até ter um espiritismo, porque o espiritismo ele vai ter informações de quem está fora da matéria para explicar. Percebe? Porque enquanto só dentro de um corpo, eu usando aquilo que só o corpo oferece, eu vou ter noções incompletas da realidade. E, portanto, as minhas conclusões elas sempre vão conter noções incompletas. Né? Então, por isso que Kardec vai desenvolver uma teoria sobre o bem e o mal bem diferente, que, por exemplo, as religiões tradicionais não tinham. Porque como para as religiões tradicionais a alma é criada, eu acho que foi o Érico ou o José que abordou isso, né? Para essas religiões tradicionais, a alma é criada no instante que o corpo é criado. Então, eles têm um problemão para explicar a origem do mal. É um problemão, porque como é que eu explico as tendências viciosas ou virtuosas da alma, que a gente vê, como o José citou, nas crianças? É um problemão, porque se eu disser que foi Deus quem deu, eu estou dizendo que Deus criou o mal. Mas eles não têm um passado, reencarnação, mundo espiritual, para colocar na jogada. Então, eles têm que inventar uma outra coisa, que eles vão inventar daí a existência do mal em si existindo, para tentar, aí sim, fazer uma guerra contra Deus, que é o bem, e aí a gente que cai nessa tentação, e a gente seria herdeiro do primeiro casal que cedeu essa tentação. Veja, é um outro caminho, porque eles não tinham as informações que o Espiritismo vai ter. Porque o Espiritismo chegou de outra maneira nesses conhecimentos. Percebe? Eu espero ter ajudado. Eu sempre digo, quando não fica clara, a culpa é minha, não é de Kardec, né? Mas com os textos fica mais fácil. Mas a gente não está aqui com os textos e nem é nossa intenção ajudar, mas eu gosto de tentar ajudar já para ter uma noção um pouco melhor, né? Não sei se vocês querem comentar, a gente também já está indo para o final. É justamente isso, né? Esse capítulo da Gênesis é muito bom, né, para explicar essa questão, né?
E como você falou, né? E como eu já tinha colocado, né? O mal ele não é uma criação de Deus, porque ele não é algo, né, concreto que existe. É o que eu falei quando me referi a ontológico, né? Não é algo concreto, não é um ser, né? Não é como nas religiões, sei lá, o catolicismo que tem um ser que é o mal, né? O diabo. Aí você cai num problema, né? O mal é simplesmente um conceito que você usa para quem se afasta da lei de Deus, que está dentro do, da lei de liberdade, né? Então o homem tem o livre-arbítrio de fazer o bem ou o mal, né? Ou seja, de obedecer a lei de Deus ou ir contra. Né? Acho que o José caiu. Acho que caiu, né? Mas eu acho que não adianta a gente entrar no próximo, né? Porque já falta o quê? 4 minutos? José, quer comentar? Voltou aqui. Oi. Não, caí e voltei. Eu acho que vocês explicaram bem essa questão da teologia religiosa, né? Os religiosos eles vão usar essa ideia do pecado original para explicar as tendências más das crianças, né? Porque como o ser humano ele foi criado já com essa tendência má, isso é explicado pelo pecado original de Adão e Eva, que de alguma maneira mancharam já a natureza humana para todo sempre, né? Mas isso, do ponto de vista do espiritismo, não vai fazer nenhum sentido quando a gente compreende todos os conceitos. A gente, acho que não vamos passar para o próximo item, né? Porque já está encerrando. Só tem uma pergunta aí, Eric, que alguém fez. Pergunta no comentário sobre o espiritismo ser o platonismo sofisticado, né? Tem um comentário desse tipo. Olha, na minha visão, não. O espiritismo não é um platonismo sofisticado. Sem dúvida que tem influências, o próprio Kardec vai reconhecer isso e vai colocar, né, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo as semelhanças entre o espiritismo e a doutrina de Sócrates e Platão. Mas acho que seria um exagero dizer que é um platonismo sofisticado. Porque o espiritismo, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, né? Ele não é um sistema filosófico, tal como o platonismo ou sei lá, de qualquer filósofo medieval, moderno. Ele é uma ciência empírica que surgiu da observação de fenômenos e só então ele vai chegar em conclusões filosóficas, né? Então, esse paralelo entre o espiritismo e o platonismo não vejo muito que é nesse caminho, não. O que a gente já comentou aqui nos estudos passados, né? Kardec considera como precursores, né, Platão e Sócrates, mas o espiritismo é uma ciência própria, né? Então, ele faz outros comentários aqui. Kardec na Gênese se diferencia o mal moral do mal físico, né? Inclusive o mal físico é um mal aparente, né? Porque inclusive uma enfermidade pode ser um bem, né? Para ajudar no progresso, como uma prova. Mas aí recomendo que vocês leiam lá a Gênese, né? Mas sobre essa questão do platonismo a gente já comentou em outras lives, né? Tem relação, né? O Sócrates e Platão foram precursores, mas o espiritismo é uma ciência própria. É isso aí, deixa eu, da minha parte aqui, já me despedir. Agradecer ao Eric, ao José, a todos que participaram, sempre trazendo questões, perguntando, participando. A gente tenta ajudar e ir avançando nas questões, mas também
dando uma segurada, porque senão a gente começa a colocar questões que vão precisar dos textos, e aí demandaria mais tempo para explicar essas outras questões, né? Então a gente está sempre fazendo esse jogo de ida e volta para tentar ajudar, mas nunca esquecendo o objetivo da obra. Lembra, essa é uma obra inicial que, primeiramente, é importante fixar esses conceitos para a gente saber aquilo que o Espiritismo pensa, né? Para depois a gente tentar entender melhor, mais a fundo, os fundamentos, as objeções, né? Porque senão, se a gente não fixa esses conceitos, depois lá na frente, quando a gente vai analisar, a gente analisa da maneira errada e não consegue entender os textos, né? Então a gente está sempre tentando equilibrar entre não deixar de falar certas coisas que as pessoas têm dúvida e que a gente sabe também que são muito disseminadas ou não explicadas, mas ao mesmo tempo também se ater à simplicidade do que está falando para não se perder sem os textos, né? Eu costumo dizer, com os textos é bem mais fácil, né? Por isso que quando a gente pega um seminário específico sobre determinado texto é mais fácil. Mas com o tempo, por isso que Kardec diz, para estudar uma ciência demanda tempo, né? Com o tempo a gente vai vendo que as peças vão se encaixando. O importante é todo mundo continuar, estudar, trazer questões. Então eu agradeço a vocês e quarta-feira que vem a gente está de novo aí para continuar esse estudo. Muito obrigado a todos e uma boa noite para vocês. Obrigado, Eric, obrigado, Michel, mais uma vez, obrigado todo mundo que mandou mensagem, né, que manda as perguntas, sempre são muito importantes. E é isso, semana que vem estamos de volta. Vanusa, obrigado aí pelo reconhecimento. E é isso, semana que vem estamos aí de novo estudando essa obra importante de Kardec. Um abraço, boa noite a todos. Então é isso, pessoal. Curta, compartilhem, se inscrevam. Muito obrigado e até a próxima.